Cibersegurança, análise de vulnerabilidade, pentest, bola da vez no mercado. E aí? Como que a gente consegue fazer uma boa análise de vulnerabilidade e quando a gente precisa fazer um pentest no nosso ambiente? É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Comigo, eu trouxe ele, The Big Boy, Thiago Santos. Esse tema aqui é um tema polêmico, hein, cara? Vai vir pergunta, vai vir pedrada. Vai vir pedrada. Sejam bem-vindos, pessoal. Pô, vai ser muito legal, muito massa. Obrigado, Lucas. Vamos nessa. Show de bola, cara. Cara, o tema tá quentíssimo no mercado, todo mundo falando sobre cybersecurity. A gente acabamos de lançar ali o nosso livro Cibersegurança, o Guia Definitivo. Inclusive, já vou fazer um spoiler aqui. Spoiler não, é um jabá, né? Vou deixar na descrição para vocês o link do Cibersegurança Guia Definitivo com desconto especial para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, beleza? E esse livro foi escrito, cara, por especialistas de altíssimo nível aqui dentro do nosso ecossistema. Tiagão, eu, Sabino, Tristão, especialista em pentest, Flávio Costa, a galera tava tudo lá no Next, né? No Hack One Next. Se você perdeu o Hack One Next, agora é só o ano que vem, nosso summit da Hack One. Mas vamos direto ao ponto aqui, né, Tiagão? Tá todo mundo falando. Cibersegurança tá em alta, bicho. E tem que estar em alta, porque nós estamos cada vez mais digitais, né? Mas vamos trazer primeiro diferenciar o que é análise de vulnerabilidade, um teste de análise de vulnerabilidade e um pentest, né? Como a gente divide essas duas caixinhas para a gente começar a explorar isso e entender o momento de cada empresa para ele aplicar cada uma das metodologias. Perfeito. Muito boa pergunta. Você tá certo. É um tema que merece realmente atenção, né? É só abrir a internet, noticiários, enfim, todo dia é uma ocorrência, né? É um tema que não é aquele tipo, pô, cara, isso não vai acontecer comigo. É a questão de quando acontecer comigo, o que que eu faço, né? Exato. Então, estar preparado, né, para remediar, né? E aí existem muitas soluções no mercado. Eu gosto muito de serviços, né? Todo mundo já sabe. Quem está ouvindo aí sabe que eu gosto muito de serviço. Então, falar sobre pentest, sobre análise de vulnerabilidade e também citando o livro, um agradecimento aos colegas aí, que um trabalho fantástico, né, cara, do Tristão. Aprendi muito, ó, muito do que eu vou falar aqui eu aprendi com você, hein, Tristão. Olha lá, hein, cara, se você falou errado pra mim, cara, eu vou propagar, hein? Mentira, o cara é fera demais, é skin the game, né, cara? Skin the O game. cara tá ali fazendo diariamente, né? Pô, sabe, no show, Flávio Costa, cara, pô, foi muito massa trabalhar com essa galera, né? A gente aqui, pô, sempre dupla dinâmica, muito bom. E, cara, bom, começando, análise de vulnerabilidade, pentest, diagnóstico de segurança, ele tem muitos nomes ali, né? Então, como diferenciar o que que eu preciso, o que que eu não preciso? No final, o que as empresas querem é, cara, fala pra mim se eu tô seguro ou não. E esse é o tipo de pergunta que ninguém vai te responder, cara. Pô, Lucas, ó, você tá 100% seguro, cara, vai com Deus. Entendeu? Sim, cara, ninguém garante segurança 100%. Nem O física, quem dirá digital, cara. que você não vê cibersegurança, né? Aham. Então, o que nos resta é seguir metodologias, ter uma bela distinção sobre cada uma das coisas e entender o seu negócio, entender a tua rede, entender a sua infraestrutura. A gente é até meio repetitivo aqui muitas vezes, né? De que é preciso entender o negócio, entender a rede, porque você só protege aquilo que você conhece. Como é que eu vou proteger aquilo que eu não conheço? Sim. Então é muito comum assim executivos da área de tecnologia quando assumem cargos de empresas maiores, né, média, a gente vê muito isso, né? Primeira demanda é: quero um assessment, quero atualiza as documentações, né? Traz uma auditoria de fora para fazer o pente fino. Por quê? Porque eu preciso ter visibilidade como um executivo, eu preciso ter visibilidade do que eu estou lidando, com o que eu estou lidando, para poder tomar as ações, para executar as ações que demandam tecnologia, que o negócio demanda da tecnologia, né? E com segurança é a mesma coisa, a gente precisa ter a visibilidade. E análise de vulnerabilidade, o nome já é muito... Ambos, né? Analisar, ter um diagnóstico das vulnerabilidades.
O que pode ser vulnerável? É totalmente instrumental. Quando a gente fala de análise de vulnerabilidade, é totalmente instrumental. São ferramentas que você coloca no seu ambiente que ele vai fazer. Eu vou fazer assim bem básico para a gente ilustrar e entender. Essa ferramenta ela vai bater lá no seu servidor Windows e vai falar assim, esse servidor é um servidor Windows, ele está rodando Windows Server. Deixa eu ver. Tá na versão recomendada pela Microsoft? Ele vai bater lá na Microsoft. Vai falar, Microsoft, essa versão aqui, tal, tal, tal. Ó, essa versão tem que estar com o patch assim, 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 assado. Ah, tá, não tá. Então tá aqui. Tem uma vulnerabilidade documentada pela Microsoft, ele vai colocar lá. Tem esse CVS que é tal, 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 que descreve qual é a vulnerabilidade. Então, é processual e instrumental quando a gente faz uma análise de vulnerabilidade. É uma ferramenta ou algumas ferramentas que vão conectar nos seus sistemas, conectar nas suas aplicações, vai correlacionar essas informações coletadas com a base desses fabricantes, dessas aplicações, desses serviços e trazer para você quais são as vulnerabilidades. Né? É preciso corrigir um patch, tal, 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 vai te entregar um relatório de vulnerabilidade. Esse é a análise diagnóstico de vulnerabilidade no ambiente. Pô, e o pentest, então? O que faz esse pentest, cara? Exato, porque se ali você já me deu um É, diagnóstico de tudo do que tá bom, do que tá ruim. isso é uma análise de vulnerabilidade. Ele só analisou quais são as vulnerabilidades. O pentest é penetration test. É um teste, aí é muito mais, não é tão instrumental assim e não é tão processual, apesar de usar metodologias, com certeza, mas é muito profissional. Ali é o profissional com sua expertise balizado com metodologias, explorar vulnerabilidades, fazer testes que forçam uma penetração em determinados ambientes da rede. Então vamos pegar, por exemplo, um pentest interno. Pentest interno é dentro de uma rede interna. Esse profissional, ele baseado numa modelagem que a gente chama de modelagem de risco. Então, o que seria uma modelagem de risco? Quando a gente faz um projeto de pentest interno, a gente conversa com esse cliente para entender o que é o risco. Pô, eu vou fazer um pentest interno e vou invadir o servidor que tá as fotos do fim de ano da firma. Que risco isso traz? Nenhum, cara. Putz, daí beleza que você invadiu. Depende do que o cara aprontou no final de ano na festa da firma, né, É, então, cara? exatamente. Mas é algo que pro business ali não vai afetar tanto. Então, a modelagem de risco é uma etapa do processo de pentesting, onde a gente, olha, isso aqui para mim é crítico. Se você conseguir penetrar nesse ambiente aqui, eu vou querer saber tanto que você conseguiu explorar dessa brecha nesse ambiente que eu modelei e disse que é de risco. Isso faz parte de uma metodologia, né? É uma metodologia, a gente costuma chamar de PTS, que é o do pentest, que vai seguindo. Dos passos da metodologia é a modelagem de risco. E aí, depois que a gente modela, o profissional que vai executar o pentest, ele vai explorar e tentar achar brechas de segurança naqueles itens que foi determinado na modelagem de risco. A partir do momento que ele acha uma brecha, ele não vai fazer igual a análise de vulnerabilidade. Ele vai falar assim, Tó, Lucas, ó, achei uma brecha, tá aqui, ó, vou para a próxima. Não. Aí ele vai fazer uma outra etapa do PTS, que é explorar aquela vulnerabilidade. Ele achou a brecha, agora eu vou explorar. Então ele vai ver até onde eu consigo chegar, explorar aquela vulnerabilidade, aquela brecha que eu achei naquele sistema interno, porque é um pentest interno, e dentro de uma modelagem de risco para o negócio. Então veja que é muito do profissional, da habilidade dele em achar brechas de segurança e explorar aquelas brechas de segurança que fazem sentido para uma modelagem de risco para aquela empresa. Isso é um pentest interno. Pentest externo, quase na mesma metodologia, mas aí é realmente um atacante fora da rede acha uma brecha e explora, mas também segue todo um padrão de modelagem. Pô,
Você conseguiu de fora para dentro entrar no meu servidor que tem a receita de bolo da secretária. Não oferece risco nenhum. Sim. Então é preciso passar pelo modelagem de risco também. E existem outras etapas também do PTS que a gente segue para fazer o pen test. E análise de vulnerabilidade totalmente instrumental, totalmente processual e que vai dar uma fotografia das vulnerabilidades do ambiente e as recomendações para que você faça os fix deles e tudo mais. E é legal falar que mesmo você fazendo uma análise de vulnerabilidade e essa análise de vulnerabilidade, você tiver lá um ambiente super bem elaborado na sua parte de segurança e tudo está dentro do conforme, você não precisa fazer nenhuma atualização de patch, não tem nenhum CVE apontando para o seu ambiente. Ainda assim, isso não inibe o pentest, porque o pentest ele pode encontrar, sim, falhas de segurança que não foram previstas dentro da solução que você criou de segurança no seu ambiente e que expõe a sua infraestrutura, a sua aplicação para o mercado, ou para um hacker, ou para fora, para a internet, e que deve ser gerenciado com, de repente, um fix, uma implementação de uma política nova de segurança, que não necessariamente tem que ser sido coberto na análise de vulnerabilidade, né? E até comenta sobre isso, porque quando a gente apresenta para um cliente, né, ali dentro da nossa consultoria, a gente trabalha com os dois tipos de entrega de serviço, com análise de vulnerabilidade e com pen tests, né, interno e externo. Quando a gente apresenta para o cliente, às vezes ele toma um susto, ele fala, cara, peraí, se você fizer uma análise de vulnerabilidade e eu não tenho nenhuma vulnerabilidade, como que você vai fazer um pen test e você pode encontrar uma falha no meu ambiente, né? Parece contraditório. Como que o mercado vê isso daí? E vamos educar o mercado agora nesse contexto, cara. Excelente, excelente colocação. Pô, é muito bom, porque é como seria justificável esse raciocínio lógico, mas de fato uma coisa não anula a outra. Uma análise de vulnerabilidade vai apontar vulnerabilidades do sistema. Então vamos pegar um exemplo que eu dei lá do servidor Windows. Cara, pô, o Windows Server tem lá um patch que não foi atualizado, aquilo é uma brecha de vulnerabilidade. Vamos supor que tá tudo. A Microsoft falou: ó, cara, você tá up to date. Então não tem nenhuma brecha de vulnerabilidade no sistema Windows. Mas, cara, a senha de administrador tá 1234. Ou também não tem nenhuma brecha que a Microsoft conheça, né? Conheça. Mas vamos dizer, cara, que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, e só que a senha de administrador tá 1234. Sim. Num pentest, cara, eu acho que o Tristão deve gastar o quê? Uns 30 segundos? 30 segundos para quebrar isso daí. Uhum. Então, percebe que um pentest, ele ataca outros aspectos da segurança, não aspectos, como eu disse, sistêmicos e processuais ali, muito mais de realmente visando um brute force, visando realmente identificar onde pode explorar recursos críticos numa empresa. Existe um tipo de pentest, por exemplo, que a própria empresa, eu contratei um pentest interno, por exemplo. Eu chego pro profissional e falo assim, ó, tá aqui a usuário e senha de um usuário. Vai lá e faz, cara, tenta explorar o máximo possível que esse usuário poderia explorar. Uhum. Então, pode ser que a minha análise de vulnerabilidade já me disse que eu estou em conformidade com relação à vulnerabilidade aos sistemas que eu tenho. Legal. Agora, o que me garante que se eu tenho um usuário que é um usuário que é um profissional de RH que eu contratei recentemente na minha empresa, mas o hobby dele é ser hacker. E aí, com um usuário padrão, uma ele vez faz o hacker descobriu a senha, o usuário e senha desse cara do RH. Perfeito, exatamente. Então, assim, o que ele consegue fazer com esse usuário, com essa permissão de usuário? É ali que entra um pentest. Alguém que consegue explorar o máximo possível o que as possibilidades de alguém que tem permissão de usuário ali dentro de um ambiente que não apresenta vulnerabilidade perante os seus fabricantes. Se esse cara não tem permissão em nada na rede, mas ele de repente se esqueceu de colocar ele num grupo que ele não pudesse acessar, sei lá, o seu AD.
Aí esse usuário tem a permissão de trocar a permissão de outros usuários e pode trocar a permissão dele mesmo. E, Isso é, sabe? Isso é cara, muito comum. e cara, é muito legal. Que o cara vai pensar, fala, meu, mas o que ele vai fazer aqui, né? Ele não vai acessar o AD, ele não sabe nem o IP do AD. Eu há muito tempo, eu relutava muito com o tema cibersegurança, porque eu achava muito teoria da conspiração, cara. Sim. Eu falei, meu Deus, cara, é um loop infinito, isso daí não é possível, né? Mas é só a gente começar a refletir sobre o seguinte: começa a pensar se com tudo isso ainda a gente tem tanta ocorrência. Imagina se você não faz uma análise de vulnerabilidade. Imagina se você não tem testes recorrentes de penetração. O quanto que isso aumentaria ainda mais o que já tem. Com certeza. Então, é uma realidade muito latente hoje. Por isso que está na pauta, sai ano, entra ano. A gente teve agora no evento aí que reúne CIOs e tal, a gente foi exposto a um relatório onde, de novo, pauta das principais empresas de CIO, cibersegurança. Legal. E quando a gente vê isso daí, cara, é até meio. Eu entendo o fato do mercado achar a teoria da conspiração. Eu também já teve uma fase que eu considerava falar, puta, não é possível, né, cara? Mas seria legal se o cara. Imagina o cara tá montando um bunker, você tá, né? Você tá fazendo lá um bunker e, cara, esse bunker tem que ser a prova de tudo. E, cara, ninguém pode entrar num bunker a não ser você que tem a senha, meu, de 28 caracteres, sabe? Que, meu, tem que estar guardado as 7 chaves, enfim. Mas você só vai saber se esse bunker é bom mesmo, se ele funciona para quê, pelos motivos que ele foi construído, o dia que acontecer uma meleca ali e você testar o bunker, né? Só que tem duas maneiras. Você pode testar esse bunker num ambiente controlado, ou você pode testar esse bunker no dia da guerra mesmo, na hora que, meu, veio a invasão lá do Transformers aqui, destruindo o mundo, né? Ou você pode testar nesse dia. Se você testar nesse dia e, cara, o bunker tinha uma infiltraçãozinha de água. E, bicho, era o dilúvio que os caras escolheram para poder invadir a Terra. Pô, você vai morrer, meu, sufocado ali dentro porque você não validou isso antes. Agora, se tivesse Isso validado antes, cara, você poderia, de repente, ter descoberto que, caramba, era só tampar esse buraquinho aqui que tava tudo resolvido, né? Cara, eu mesmo. sou muito fã de pentest. Acho que pentest ele tem que ser feito. É triste você, às vezes, ficar olhando para isso numa ótica de caraca, mas eu vou deixar o pessoal perceber que a minha rede pode ter uma falha, mas é muito melhor você descobrir, né, os seus problemas e resolver os problemas, né? Com certeza, com certeza. E tudo quando a gente fala em cibersegurança é barato. Porque quando fica caro, fica caro. Fica muito caro. Então, pô, quanto custa fazer um pen test, né? Um teste de penetração? Pô, cara, pode durar um mês né, um mês de trabalho que pode te garantir um ano de tranquilidade. Não que garante, vai, de novo, vou refazer a frase, mas que pode reduzir muito ali os seus riscos. Agora, imagina se você não faz e acontece. O estrago que não é, né? Cara, imagina ficar dias, semanas, uma operação que custa milhões, porque você economizou alguns mil aí de serviço, né? Então, realmente, negligenciar esse tipo de trabalho é muito caro. Então, Muito a caro. negligência ela é muito cara perante o preço do que é cobrado hoje do trabalho. Eu não estou falando assim, nem... Eu estou generalizando mesmo, porque eu vejo de referência de mercado e tudo mais. E sabe o que é ruim? Por que que o mercado às vezes tem tanto essa opinião, cara, de negligenciar? Porque normalmente quem sofreu um ataque na sua rede, quem teve seus dados sequestrados, ou quem, cara, teve um servidor sequestrado, né? Ninguém quer expor isso. Então as empresas não falam sobre esse assunto. Isso é roupa suja.
Porque você não quer falar que o cara, meu, entrou na sua casa lá, sendo que você tinha uma segurança, meu, de altíssimo nível, que, pô, invadiram a Casa Branca. O cara não quer falar que conseguiram invadir a Casa Branca. Ele quer que, meu, todo mundo tenha uma impressão que a Casa Branca ela é super segura, que é um ambiente controlado, que isso nunca vai acontecer. Fica muito ruim para a imagem da empresa o jeito que ela se expõe. Eu tenho uma teoria que no futuro próximo nós vamos ter um pouco mais de transparência no mercado sobre as notícias que acontecem nesse mundo de cybercrimes e etc. Eu acredito que as empresas vão começar a abrir para ter a educação do mercado ela começar a fluir de uma maneira mais coesa ali e todo mundo aprender um com o outro. Só que quando a gente vê isso, né, a gente foi lá no Shark Tank, né, a Raquel tava no Shark Tank, o Caíto vira para mim e fala, Lucas, pô, comigo aconteceu isso, eu fiquei 10 dias fora, os caras tomou tudo lá de mim, tive que resolver. Eu tenho minhas suspeitas que eles pagaram resgate, eu tenho minhas suspeitas, porque, cara, você não fica 10 dias... É o seguinte, cara, quando fizer um ataque numa empresa, ou você recupera em 24 horas, ou provavelmente você vai ter que pagar resgate. Ou você vai ter que refazer tudo do zero. Esquece, joga fora e refaz, cara. Por quê? Não tem mágica. Se você tem backup, o backup tá seguro, você vai subir tudo de volta, né? Agora, você vai ficar 10 dias lá tentando recuperar o seu ambiente. Cara, 10 dias, se o cara criptografou os dados, você vai ficar anos. E talvez você não vai descobrir, conseguir voltar esses arquivos, né? Então... ali talvez ele foi inocente na hora que ele contou isso ali em TV aberta, ou também eles já criaram uma política de, fala pra todo mundo, não estamos nem aí, né? Porque as empresas ficam também com receio de divulgar isso, falar, pô, eu posso ser mais uma oportunidade aí para outros hackers que estão ouvindo, né? E falar, pô, esses caras aí estão suscetíveis aí, vamos tentar de novo para ver se os caras arrumou mesmo. Vai que eles não aprenderam, né, cara? Vai que ele não aprendeu, tá tudo igual, né? Mas é bem por essa linha, né, cara? Acho que o mercado, como não traz tanto a mensagem do que está acontecendo, acaba que executivos negligenciam ou empresas de médio porte, ele fica lá achando que não vai acontecer com ele, mas eu acho que tem que optar pelos dois caminhos. Você tem que estar fazendo análise de vulnerabilidade com frequência, isso daqui tem que rodar. Ah, mas eu tenho meu time de SOC aqui dentro. Cara, então educa o seu time a fazer uma boa análise de vulnerabilidade e contrata um pentest de fora. Com certeza. E a análise aí conecta muito, né? Porque quando a gente fala sobre isso, né, um ataque, um hacker e tal, não sei o que, a gente imagina o cara de capuz lá, né? Aquela imagem do cara dark, ele tá ali, ele ficou 1 ano investigando você, sua empresa, aquela coisa romântica, né? Cara, essa imagem ela é muito comum ainda e não é isso, cara. É totalmente diferente. Hoje as campanhas... Parece a capa do nosso livro de cibersegurança, né? O Super Tech, o cara de capuz, meu, 6 monitores para ele olhar. Então assim, cara, hoje as campanhas de ataque são todas automatizadas, né? São campanhas que investem muito em infraestrutura, né? Cara, campanhas de hackers, os atacantes, eles investem mais, pode ser que investem mais em tecnologia do que as empresas que eles atacam. Pode ser não, com certeza. Então, não é que alguém tá ali e fala, imagina, ele vai ficar estudando aqui para me atacar. Os robôs, todo o sistema já está preparado para achar uma brecha e achou uma brecha, ele entra. Por isso que a análise de vulnerabilidade ela só vai te apontar para ver se você realmente não está deixando as brechas abertas. Para que no momento que algum robô de alguma campanha de ataque aí da internet possa achar e explorar essa vulnerabilidade. Então, se isso aconteceu com você uma vez, fala, não, esse cara aqui nunca mais vai voltar porque eu paguei ele nunca mais vai voltar. Você não está falando com pessoas, você está falando com uma campanha automatizada. Se você não arrumar, vai entrar de novo, vai acontecer de novo, cara, porque não é pessoal. Sim, e até quando você aponta num CVE, o CVE, ele é uma vulnerabilidade identificada pelo fabricante da solução que você tem implementada no seu ambiente, mas não necessariamente, cara,
Por que que às vezes a Microsoft lança um patch de atualização do Windows e esse patch vem depois de um malware que foi explorado no mercado? Porque ele também não Não sabia que ele tinha aquele sabia. problema, né? É. Então, você confiar... Não, a análise de vulnerabilidade é essencial. Tem que acontecer. Mas você confiar só na análise de vulnerabilidade, ninguém nunca vai bater no peito lá e falar, meu, você está 100% seguro. Cara, você contratar um segurança pessoal, imagina um famoso contrata um segurança pessoal, o cara é, meu, faixa preta em jiu-jitsu, faixa preta em taekwondo, faixa... Cara, o cara é tudo faixa preta, né? O cara anda, mano, com, meu, 2 facas na cintura, uma, meu, pá, uma Glock, uma sei lá o que, cara, uma Cara, K-47. sobrevivente da guerra do So- Vietnã, né, sobre cara? Aguenta qualquer Vietnã, meu, coisa. lutou com o Rambo, o cara é, mano, loucão, né? Pô, mas aí você tá andando na rua, meu, passa um menino lá, só plau, dá um tiro lá, te mata. Caramba, mas eu contratei um segurança. Você acha que a empresa que você contratar vai garantir? Eu garanto que você nunca nada vai te alvejar. Não tem como, né? Porque podem, de alguma maneira, criar uma estratégia ali que sai do controle. Vão te blindar o máximo possível. Mas não tem como garantir. Né? Não tem como dar uma 100% de garantia que você... A infra é a mesma coisa. O cara faz análise de vulnerabilidade, pô, parece que tá tudo bem. Aí o cara foi embora, fechou a porta, os bichos começam a comer tudo por dentro, né? É. E tudo é uma avaliação de risco, né, Lucas? Porque assim, cara, eu não quero sofrer com esse tipo de exposição ao ambiente da internet, porque não sei o quê. Então, cara, não contrata internet. Não conecta a sua empresa na internet, não faça negócios online. O Uhum. que que vai acontecer com a tua empresa? Né? Então, não, eu entendo que eu preciso transformar minha empresa digitalmente, eu preciso seguir numa transformação digital dos meus negócios, porque preciso me conectar com os meus parceiros de negócio, preciso me conectar melhor com os meus consumidores, o mercado está mudando. Então, você vai ter que se expor à internet, você vai ter que contratar mais sistemas, você vai estar mais exposto. Então, o crescimento ele te expõe a novos riscos, seja financeiro, administrativo e de tecnologia. Então, tá na chuva é para se molhar. Exato, cara, tem que assumir a responsabilidade de mercado ali e ir para as cabeças tentando colocar boas soluções, né? Fazer um network quality ali, né? Um selo de qualidade da sua rede para poder garantir que está sempre up to date do que está rolando no mercado. E essa camada, né? Eu acho que eu gosto muito de falar isso porque a Hack1 ela ajuda muito o mercado em levar o que é de melhor para o mundo de infraestrutura para empresas indiferentes do seu porte. Uhum. Isso é muito legal, cara, porque, cara, fazer teste de vulnerabilidade, um pen test, né? Uma Coca-Cola da vida consegue fazer. Mas e agora aquela empresa que fatura, sei lá, os seus 50 milhões ano, os seus 100 milhões ano? Será que isso estava na pauta de discussão quando eles pensavam? Porque a empresa está acelerando, está crescendo, né? Você pega essas empresas digitais, alguns grupos aí de educação, sei lá, se pegar, meu, G4, empresas novas aí do mercado que a maioria das pessoas conhecem, né? Os caras estão faturando bem, né? A empresa está crescendo, só que ele tá preocupado com essa camada de infraestrutura, às vezes ele nem coloca na pauta. Só que no dia, cara, e não é, a gente não tá jogando azar, né, nas empresas, a gente está só tentando antecipar o problema. E antecipar os problemas, ele realmente é desafiador. Você ganhar um espaço na pauta da reunião de executivos para os problemas que ainda não chegaram até a mesa, né? Mas é por isso que a gente antecipa esse problema justamente através, eu não sei se já saiu ou se vai sair o nosso podcast sobre o selo de qualidade, né, de uma rede. É dessa maneira que a gente antecipa, porque você tem que antecipar falando assim, cara, o que você tem que antecipar do futuro? Falando, ó, a nossa rede hoje, ela é uma 5 de 10 perante o mercado. Se o executivo falar assim, beleza, tô bem com 5 de 10, eu assumo a bucha. Ok. Agora,
ele não sabe, você nunca deu alarme para ele, que a gente, ó, peraí, a gente pode ser que nós somos um 5 de 10, que a gente é um 8 de 10. Você nunca deu esse call out, né? E de repente amanhã você apresenta um baita de um problema de vulnerabilidade que tem no seu ambiente, porque alguém de repente atacou o ambiente, acessou ali a sua empresa, aí você vai ter que resolver uma bucha muito maior, né? Eu prefiro É. você levar na mesa para o cara conseguir tomar a decisão mediante aquilo que está acontecendo, planejar o futuro e decidir se ele quer tomar risco ou não, né? Eu, como empresário, eu também tomo risco. Tem várias coisas que eu tomo risco. Que eu falo, É. puta, eu sei que isso aqui pode dar um chabula na frente, mas vou tomar risco. Mas eu tenho a consciência, né? E aí você toma a decisão. E cibersegurança não é algo do tipo assim, tá, vê lá quanto custa, compra e chega. Ah, eu quero me livrar logo desse problema, cibersegurança. Não, você tem que aprender a conviver com esse fato. E aí vai muito do que você falou, análise de risco. O quanto que eu vou assumir risco e quanto eu estou disposto a pagar para não ter aquele determinado risco. Tudo é risco, né? E então, assim, aprender a conviver. Por isso que cada vez mais esse tema está ali no top, na pauta dos grandes CIOs, né? E CISOs, principalmente, né? Obviamente, né? Um CISO. Aonde ele vai alocar o seu orçamento para ferramentas que vão mitigar e diminuir o risco. Então, é conviver com isso. Não é. A gente vê muito assim uma postura ainda do tipo, tá, vai, resolve. É algo que todo dia surge uma ameaça nova, todo dia surge uma exploração nova, uma vulnerabilidade, como você falou, desconhecida. E aí entra também, queria até deixar aqui uma mensagem, um gancho do tipo, não gosto de julgar assim, ah, isso é bom, isso é ruim. Mas é só a gente começar a pensar nessas coisas com um pouco mais de razão e menos coração. Poxa, eu tenho um firewall. Cara, um firewall legal, bacana, ele faz a proteção lá. Não, firewall é tudo igual. Tá. De quanto em quanto tempo esse firewall que você fala que é igual, ele atualiza as bases deles de ataque contra ataques contra malwares, enfim, que esse firewall tem ali um anti-malware dentro dele, um IPS que atualiza constantemente as novas técnicas de intrusão e tudo mais. Qual é a frequência que esse firewall que você utiliza atualiza? Ah, não, eu confio na comunidade. A cada 6 meses eles colocam uma atualização nova lá na comunidade. Pô, Aham. legal, cara. Então o hacker a cada 6 meses sai uma vulnerabilidade nova, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar com os dois lados, então, Não, né, seis cara? meses é um tempo bom, cara. Então, assim, não tô julgando, mas entende que não tá coerente. Um firewall não é um blacklist que você fala que eu bloqueio as URL que meus usuários vão acessar, cara. Entendeu? Ah, ele bloqueia a porta tal pro IP tal. Então, assim, vai muito além disso. Tá? A gente está falando de coisas muito mais profundas, onde o tempo, pesquisa, por isso que empresas que realmente investem nesse tipo de coisa, nesse tipo de atualização de vulnerabilidades, de ataques, são empresas que gastam milhões e centenas de milhões para entregar esse nível de segurança na borda, que é onde normalmente um firewall está, a borda entre redes, né? Não para a parte externa, mas ali entre conexões de redes, do que aquele que não gasta. É a comunidade que Que cria. nutre ali, né, cara? Tá? Muito bom. Cara, a gente já vai chegando para os finalmente, hein, Thiago? Agora vou Caramba, aqui hein, nesses bicho? podcasts. Olha, se Quando o você papo é quer bom, né, cara? saber sobre análise de vulnerabilidade e pentest, você pode contar com a consultoria da HackOne para a gente poder ajudar você aí na sua empresa. É só você acessar o link que está aqui na descrição, no Spotify ou no YouTube, ou chamar a gente lá no hackone.com.br. A gente vai ter o maior prazer de poder olhar aí para o seu ambiente e fazer uma avaliação, né? E também, se Show. quiser, um selo de qualidade, né? Entender mais sobre o selo de qualidade da HackOne para avaliar a qualidade aí da sua rede. Não tem nenhum custo a gente fazer a primeira avaliação, então estamos à disposição, né, Thiago? Com certeza. Muito obrigado, né? Vocês que ficaram aí ouvindo a gente até o final. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha ajudado.
E como o Lucas falou, estamos à disposição, é só chamar. Valeu, galerinha. Abraço. Vamos.